inteira. Agora a gente vai receber aqui Victor Gomes, ele que sofreu perseguição política na USP. Vai contar os detalhes aqui pra gente. Boa tarde pra você, Victor. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Conta pra gente, né, a sua versão dos fatos, porque a gente sabe que se a gente for ouvir a USP vai ser bem diferente, né? Olá, boa tarde, Mariana, boa tarde, Fred, tudo bom? Primeiro eu agradeço o convite, sei que tem sido uma semana de pautas muito importantes no STF, como vocês estão tratando aqui, então acho que eu valorizo ainda mais o convite e o espaço para poder falar do meu caso também. Acho que já é de conhecimento aí de muitos leitores da Gazeta do Povo, foi a primeira que noticiou a minha versão dos fatos, logo depois de ter saído uma matéria bastante caluniosa no Estadão. Basicamente, assim, para resumir para o pessoal que não conhece, o meu caso ele foi tratado inicialmente como uma, enfim, briga de ex-namorados dentro da faculdade. Eu tinha uma namorada que era da minha sala, enfim, a gente terminou e reatou algumas vezes. Quando voltaram às aulas presenciais, no começo de abril, no meio de março, na verdade, de 2022, a gente tentou reatar uma última vez o namoro, a gente combinou de se ver num shopping no dia 1º de abril, e depois de acontecido tudo isso, né, da gente ter saído e tudo mais, e em tese reatado o relacionamento, ela começou a divulgar dentro da faculdade algumas mentiras bastante graves sobre mim, de que esse encontro no dia 1º não teria sido consensual, quando na verdade eu apresentei prints de WhatsApp, provas e testemunhas que tinham visto a gente combinando de sair, que viram que o encontro foi consensual, isso está até nos autos do PAD, que deu origem à minha expulsão. Depois a narrativa dela foi escalando para outras questões, como perseguição, violência psicológica, etc. E isso acabou sendo objeto de um PAD posteriormente, porque eu havia relatado essa questão para a ouvidoria da faculdade, que não tem poder punitivo, nem enfim, de averiguar esses casos na esfera de um PAD, etc. Era só para resolver o caso, enfim, foi uma grande mácula assim na minha imagem na época. Está sendo acusado falsamente de, enfim, importunação sexual, todos esses crimes, né, de violência sexual, quando eles não ocorreram e haviam provas sólidas disso. Mas então, e hoje ainda vice-diretora da faculdade, tomou essa pauta como uma pauta verdadeiramente pessoal. Ela é uma pessoa, uma professora muito engajada com pautas de esquerda, pautas feministas, enfim, é a grande bandeira dela, inclusive, como vice-diretora. Ela pegou esse caso, viu as alegações que estavam sendo feitas, viu que eu era um cara que se posicionava abertamente em seminários, aulas, monitorias, e mesmo na internet como uma pessoa mais à direita, e decidiu abrir um PAD contra mim, quando na verdade eu que havia buscado uma tentativa de solução consensual desse caso junto à ouvidoria. E a partir de então foi designada então uma comissão processante para julgar o caso, e pasmem, né, no primeiro depoimento da garota dentro desse PAD, ela mesma, após ser indagada pelo meu então advogado na época, confessou que tinha mentido sobre todas essas acusações, principalmente as de importunação sexual e de perseguição. Além disso, um outro garoto que depois, na verdade, como testemunha dela de acusação, ele confessou, depois que a garota havia chegado para ele um dia na aula e confessou que ela tinha justamente mentido sobre esses fatos e que ela tinha feito aquilo porque, enfim, tinha ficado com vergonha de ter reatado o namoro comigo e, enfim, vergonha perante a família dela que não gostava muito do relacionamento. Então, tendo essas provas nos autos, né, eu e meu então advogado acreditávamos que ele seria encerrado. Mas então ele tomou outra proporção. Depois que ela confessou e que houve o depoimento desse outro garoto, que também depois, no sentido dela ter confessado para ele também que todas essas acusações eram falsas, a faculdade acresceu ao termo do PAD, na verdade a portaria inaugural nem descrevia quais as condutas que eram imputadas a mim, mas eles decidiram então, vendo que a garota tinha confessado a questão, eles decidiram virar a tônica desse PAD para averiguar possíveis, aspas, atos de preconceito que eu teria cometido. E aí que a questão se tornou, já era política, mas aí que ela ficou escancaradamente política,
dentro do PAD, porque os 3 professores designados ali para conduzir esse processo administrativo começaram a fazer perguntas para as minhas testemunhas, no sentido de se, quando elas saíam comigo, porque a maioria eram amigos meus, se quando elas saíam comigo, elas me viam fazendo comentários machistas, racistas, fascistas, nazistas, e nas perguntas eles falavam, olha, o nome dele é Alf, né, o sobrenome dele é Alf, parece que ele tem bastante orgulho, né, de ser alemão. A gente queria saber aí se você sabe se ele tem alguma afinidade pelo nazismo, se ele tem alguma afinidade pelo fascismo, se ele faz piadas contra minorias, etc., em mesas de bar, em festas, em baladas, enfim, questões que, além de totalmente impertinentes e sem provas nos autos na origem da abertura do PAD, fogem completamente à competência da faculdade, justamente porque a USP tem editado um manual disciplinar no seu site oficial, que expressamente dispõe que, independente das repercussões que os fatos ocorridos fora da universidade por seus alunos, independente desses fatos terem repercussões internas posteriormente, esses fatos que ocorram fora dos ambientes físicos da faculdade não são puníveis administrativamente. Isso é uma normativa da própria USP. E vejam que ao final do PAD, depois dessas perguntas ridículas e totalmente autoritárias feitas pelos professores que compunham essa comissão, no sentido, né, de atos preconceituosos, um conceito jurídico tão amplo que cabe qualquer coisa, eles decidiram pela minha expulsão, dizendo que as testemunhas da garota ouviram dela que eu era racista, nazista, fascista, etc. Ou seja, embasaram toda uma condenação em testemunhos de ouvir dizer, né? E pior, testemunhos que reproduziram a versão da própria garota, a versão autoral da própria garota. Então, e desconsideraram, óbvio, todas as minhas testemunhas que depuseram, foram 8, que depuseram no sentido de nunca ter havido qualquer fala minha nesse sentido, né, de atos preconceituosos, etc. Até uma das testemunhas, a pauta do depoimento foi justamente qual seria a minha opinião política, a minha posição política, né, dentro desse contexto de ele é nazista, ele é fascista. Uma das testemunhas chegou a discutir com o professor que fez a pergunta, membro da comissão, sobre a minha posição política, né, que é mais liberal conservadora, e inclusive dizendo que eu considerava o nazismo tão ruim quanto o comunismo, algo que irritou bastante esses professores também à época, tanto que no depoimento seguinte a esse, uma das testemunhas, está até na reportagem aí da Gazeta, que se identificou como João, né, ela não quer se identificar, foi intimidada por esse mesmo professor a dizer que eu era racista, que eu supostamente tinha trocado mensagens com ele que seriam racistas. Isso se tratando de um aluno negro, melhor amigo meu, negro, enfim, foi inquirido a dizer que eu era racista e deram a entender também que ele era uma espécie de capitão do mato, por ser meu amigo. Então, disseram, depois dele responder no sentido de que eu não seria racista e que ele não teria amizade com alguém racista, ameaçaram levá-lo para a delegacia e abriu um PAD contra ele também, né? Então, uma relação clara de abuso de um superior hierárquico que ameaçou exercer seus poderes disciplinares sobre uma testemunha que estava ali simplesmente para dizer a verdade a meu favor. Então, assim, processo com modus operandi bastante parecido ao que a gente tem visto aí nas instâncias superiores nos últimos dias. Vitor, infelizmente, a gente vê que não é só o judiciário, né, que tem perseguido pessoas, mas no próprio ambiente universitário, episódios como o seu que são lamentáveis, né? Você vê que ele estava buscando ali corrigir uma situação, um desentendimento e se transformou numa perseguição contra si próprio. Então, Vitor, a gente queria só agradecer muito pela sua participação e, tendo novidades no caso, o microfone aí da Gazeta do Povo está aberto para você trazer as novidades, que a gente sabe que vão ter desdobramentos, estamos à disposição aí. Muito obrigado pela sua participação. Claro, eu que agradeço, Fred, Mariana. Bom programa, boa tarde, gente. Obrigada, boa tarde, Obrigado. Até a próxima. Não tá fácil ser brasileiro, hein? E a gente tem esperança aí nessa geração, né, como do Victor,
né, que não se renda a esses discursos de universitários que são depois reproduzidos por tanto tempo, e é por isso que a gente vê aí tanta gente hoje, em caso Débora e etc. Eu hoje mesmo acabei entrando numa discussão no Instagram em relação a isso, gente reproduzindo esses discursos de professores universitários alienados, que não têm noção da realidade e que estão ali reproduzindo também discursos do governo, do STF, etc. Então a gente tem muita esperança aí nessa geração, que existam mais Victors aí, que a justiça seja feita no caso dele aí o quanto antes, né? A gente já viu que a justiça anulou esse processo, né? Mas a gente sabe que também não deve ser fácil para ele voltar ali, tá na USP, naquele ambiente, que tudo dê certo e ele esteja protegido. Bom, vamos dar boa tarde.